Provimento número 48, de 16 de março de 2016. Estabelece diretrizes gerais para o Sistema de Registro Eletrônico de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas. A Corregedora Nacional da Justiça, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a necessidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral, para a eficácia e celeridade da prestação jurisdicional e do serviço público. Considerando que compete ao Poder Judiciário regulamentar o registro público eletrônico de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas previsto nos arts. 37 a 41 da Lei N. 11.977, de 7 de julho de 2009. Considerando que compete à Corregedoria Nacional de Justiça estabelecer diretrizes gerais para a implantação do registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas eletrônico em todo o território nacional, expedindo atos normativos e recomendações destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços de registro, em que x do art. 8º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Considerando que compete às Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, no âmbito de suas atribuições, estabelecer normas técnicas específicas para a concreta prestação dos serviços registrais em meios eletrônicos. Resolve. Art. 1º. O Sistema de Registro Eletrônico de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, SRTD-PJ, sem prejuízo de outras normas aplicáveis, observará o disposto, especialmente. E, nos arts. 37 a 41 da Lei N. 11.977, de 7 de julho de 2009. Segunda, no art. 16 da Lei N. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Terceira, no sexto do art. 659 da Lei N. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Quarta, no art. 185-A da Lei N. 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. V, no parágrafo único do art. 17 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Sexta, na Lei N. 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e seus regulamentos. Sétima, nos incisos 2ª e 3ª do art. 3º e no art. 11 da Lei N. 12.965, de 23 de abril de 2014, e oitava, neste provimento, complementado pelas Corregedorias Gerais da Justiça de cada um dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, observadas as peculiaridades locais. Art. 2º. O Sistema de Registro Eletrônico de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas deverá ser implantado e integrado por todos os oficiais de registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas de cada Estado e do Distrito Federal e dos Territórios, e compreende e o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. Segunda, a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico. Terceira, a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico, e quarta, a formação, nos cartórios competentes, de repositórios registrais eletrônicos para o acolhimento de dados e o armazenamento de documentos eletrônicos. Art. 3º. O intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral estará a cargo de centrais de serviços eletrônicos compartilhados que se criarão em cada um dos estados e no Distrito Federal. Primeiro, as centrais de serviços eletrônicos compartilhados serão criadas pelos oficiais de registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas competentes, mediante ato normativo da Corregedoria Geral da Justiça Local. Segundo, haverá uma única central de serviços eletrônicos compartilhados em cada um dos estados e no Distrito Federal. Terceiro, onde não seja possível ou conveniente a criação e manutenção de serviços próprios, o tráfego eletrônico far-se-á mediante central de serviço eletrônico compartilhado que já esteja a funcionar em outro estado ou no Distrito Federal. Quarto, as centrais de serviços eletrônicos compartilhados conterão indicadores somente para os ofícios de registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas que as integrem. Quinto, as centrais de serviços eletrônicos compartilhados coordenar-se-ão entre si para que se universalize o acesso ao tráfego eletrônico e se prestem os mesmos serviços em todo o país. Sexto, em todas as operações das centrais de serviços eletrônicos compartilhados, serão obrigatoriamente respeitados os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e, se houver, dos registros. Sétimo, as centrais de serviços eletrônicos compartilhados deverão observar os padrões e requisitos de documentos, de conexão e de funcionamento, da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP e da arquitetura dos padrões de interoperabilidade de governo eletrônico, EPIN. Art. 4º.
Todas as solicitações feitas por meio das centrais de serviços eletrônicos compartilhados serão enviadas ao Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas competente, que será o único responsável pelo processamento e atendimento. Parágrafo único. Os oficiais de registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas deverão manter, em segurança e sob seu exclusivo controle, indefinida e permanentemente, os livros, classificadores, documentos e dados eletrônicos, e responderão por sua guarda e conservação. Art. 5º. Os documentos eletrônicos apresentados aos ofícios de registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, ou por eles expedidos, serão assinados com uso de certificado digital, segundo a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP, e observarão a arquitetura dos padrões de interoperabilidade de governo eletrônico, EPIN. Art. 6º. Os livros do Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas serão escriturados e mantidos segundo a Lei N. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, podendo, para este fim, ser adotados os sistemas de computação, microfilmagem, disco óptico e outros meios de reprodução, nos termos do art. 41 da Lei N. 8.935, de 18 de novembro de 1994, e conforme as normas editadas pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, sem prejuízo da escrituração eletrônica em repositórios registrais eletrônicos. Art. 7º. Os repositórios registrais eletrônicos receberão os dados relativos a todos os atos de registro e aos títulos e documentos que lhes serviram de base. Parágrafo único. Para a criação, atualização, manutenção e guarda permanente dos repositórios registrais eletrônicos deverão ser observados: e a especificação técnica do modelo de sistema digital para a implantação de sistemas de registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas eletrônico, segundo recomendações da Corregedoria Nacional da Justiça. Segunda, as recomendações para digitalização de documentos arquivísticos permanentes de 2010, baixadas pelo Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, e terceira, os atos normativos baixados pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios. Art. 8º. Aos ofícios de registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas é vedado: e recepcionar ou expedir documentos eletrônicos por e-mail ou serviços postais ou de entrega. Segunda, postar ou baixar, download, documentos eletrônicos e informações em sites que não sejam os das respectivas centrais de serviços eletrônicos compartilhados. E terceira, prestar os serviços eletrônicos referidos neste provimento, diretamente ou por terceiros, em concorrência com as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, ou fora delas. Art. 9º. Os títulos e documentos eletrônicos, devidamente assinados com o uso de certificado digital, segundo a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP, e observada a arquitetura dos padrões de interoperabilidade de governo eletrônico, EPIN, podem ser recepcionados diretamente no cartório, caso o usuário assim requeira e compareça na serventia com a devida mídia eletrônica. Parágrafo único. Nos casos em que o oficial recepcionar quaisquer títulos e documentos diretamente no cartório, ele deverá, no mesmo dia da prática do ato registral, enviar esses títulos e documentos para a Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados para armazenamento dos indicadores, conforme disposto no artigo 3º, 4 graus deste provimento, sob pena de infração administrativa. Art. 10. Os serviços eletrônicos compartilhados passarão a ser prestados dentro do prazo de 360 dias. Art. 11. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 16 de março de 2016. Ministra Nancy Andrighi. Corregedora Nacional de Justiça.